Tá, eu acho que foi. Foi. Bom, a minha história é sobre o texto 6 da Via de Aprendizagem. E começa assim. Uma família que é totalmente engajada na luta social e na promoção de direitos e acolhimento das crianças é flagrada por um ato horrendo de assassinato de 50 crianças. É o seguinte, essa história ela começa com a família Hartmann. A família Hartmann é uma família de origem alemã que veio para o Brasil muito cedo, na década de 70, e que começaram a se constituir. Eles eram muito ricos e eles vieram para cá, então eles já tiveram uma boa condição de se manter aqui. Então eles têm uma ótima casa, uma ótima infraestrutura, uma casa numa região muito bem conceituada dentro de Brasília. Eles têm muito bem decorada a casa deles, sabe? Tipo aquela casa que você entra, que tem um monte de espelho, que tem um monte de portas de vidro, que é bem colorida, cheia de ambientes diferentes, com muitas decorações. Essa é a casa deles. E aí tem um escritório. E aí é o seguinte, a família Hartmann, ela viu os horrores que ocorreram na Alemanha durante o período que eles viveram lá, e eles resolveram fazer diferente. Então a família tinha a mãe, que era Marina, o pai, que era Rodrigo, a filha, que era Júlia, e o irmão, que era Peterson. Beleza. E aí é o seguinte, eles resolveram mudar essa realidade que eles presenciaram na Alemanha. Então eles pensaram assim, a gente quer abrir uma organização social que acolha crianças, que cuide de crianças, entendeu? Que ajude crianças em situações de vulnerabilidade. Ok? E eles começaram a fazer isso. Eles sentaram, eles estavam muito angustiados com o que estava acontecendo, vieram do Brasil e eles falaram assim, cara, quero mudar. E eles começaram a pensar, o que a gente pode fazer para mudar? O que a gente gosta de fazer? E todos eles tinham em comum essa questão de querer ajudar as crianças, entendeu? Tipo, de olhar as crianças como um potencial que pode mudar toda a situação socioeconômica e política do país. Beleza. Então eles começaram com essa fundação que se chama Fundação Ver para Viver. E ela começou muito pequena, tipo, começou na própria casa deles, né? Então eles tinham um escritório na casa deles e aí eles começaram a procurar, a buscar locais de maior vulnerabilidade social em Brasília para começar a promover as ações deles. Então o que eles faziam? Eles listaram essas cidades, né? Tipo, cidades satélites mais desprovidas de condições financeiras, foram nessas cidades e começaram a andar pela cidade, para conhecer o ritmo da cidade, para conhecer o cotidiano da cidade. Falaram com o administrador da cidade, para conhecer como é que funciona a rotina da cidade, os pontos considerados mais perigosos. E eles começaram a mapear todas essas coisas dentro da cidade, né, esses aspectos. E aí eles conseguiram achar uma zona que eles conseguiam, que tinha uma grande quantidade de pessoas em vulnerabilidade que eles podiam ajudar, no caso as crianças. E aí eles pegavam essas crianças que estavam naquele local, em condições de miséria, conversavam com elas, fornecia atendimento psicológico. Essa rede ela foi crescendo. Então ela teve a associação com psicólogos que quiseram participar de forma voluntária, pedagogos que quiseram participar, todos aqueles que estavam interessados na promoção do desenvolvimento humano. E ela era uma organização sem fins lucrativos. Então, ela levava essas crianças, pegava essas crianças e fazia uma sessão com elas, conversava, queria conhecer a história delas e ia abrigando na casa deles. Porque como ela era muito grande, o terreno deles, eles conseguiam criar um espaço para que pudessem cuidar das crianças por um tempo e fazer esses trâmites entre novas instituições que querem adotar, entendeu? Coisas do tipo assim. Tudo credenciado com o governo. E ela se expandiu, entendeu? Eles conseguiram fazer isso com várias crianças, até que chegou um ponto que, assim, eles contrataram uma funcionária para fazer a limpeza desse local que eles viviam. E toda vez que ela ia lá, as crianças ficavam com um pouco de medo dela, assim. A família em si, que era a Marina, o Rodrigo, a Júlia e o Peterson, eles iam lá e as crianças ficavam tranquilas. Mas essa moça da limpeza, quando ela ia fazer os serviços, eles ficavam com medo dela, entendeu? Tipo, eles ficavam muito retraídos, não queriam conversar. E ela gostava de crianças também, porque eles procuravam funcionários que já tinham essa afinidade com crianças, porque
tá trabalhando com criança, então não basta você só ignorar a criança. Beleza. Aí ela começou a ter estranhamento em relação a isso. E ela tentava sondar a casa, porque eles pareciam muito bem, assim, resolvidos, sabe? Tipo, eles falavam assim, eu preciso fazer tal coisa. Eu te levo pra fazer tal coisa. Não, eu já resolvi isso. Não, vou cuidar disso, entendeu? Eram as 4 pessoas e o grupo de colaboradores. Então, assim, era uma organização um pouco grande, e eles conseguiam dar conta do serviço. E ela ficou pensando que poderia ter alguma coisa de errado ali por trás, porque as crianças não iam costumar reagir, ainda mais se elas estavam sendo muito bem cuidadas, né? Elas iam ser bastante, iam conseguir se socializar muito bem com as outras pessoas. E aí ela começou a rondar, e como tinha esse escritório que ficava na parte que era da própria casa, em relação ao ambiente que foi criado para essas crianças serem cuidadas, ela via algumas coisas esquisitas, sabe? Tipo, o Peterson entrava dentro do escritório e aí ele olhava assim pra fora e depois fechava a porta. E aí ele gostava de fechar a janela também, colocar a cortina para ninguém ver nada que estava acontecendo. A Marina sempre mandava a funcionária fazer uma tarefa para ela ir para o escritório. Ela nunca entrava no escritório com alguém perto que não fosse da família. A Júlia, ela tinha horários específicos para entrar, ela percebeu isso, ela sempre entrava às 7 da noite no escritório para resolver todos esses problemas de trâmites legais. E o Rodrigo, ele costumava ficar nesse escritório durante o período da tarde, entre 2 e 6. E aí ela ficava bastante reflexiva, até que um dia ela conseguiu entrar nesse escritório, entendeu? Ela conseguiu ver o ambiente, como é que era, o que estava escrito ali, porque teve um dia que eles tiveram um imprevisto, eles tiveram que urgentemente realizar uma ação social e todos foram, entendeu? Para conseguir dar suporte. Então acabou que ela ficou sozinha e ela conseguiu entrar no escritório. Ela entrou nesse escritório e ela viu um fluxograma, entendeu, na parede, com a imagem de todas as crianças que estavam sendo abrigadas e aquelas também que já tinham sido adotadas ou estavam em processo de adoção. E tinha espécies de linhas que estavam coladas, entendeu, tipo, em cada imagem, com um alfinete. E aí no meio, tipo, tinha um símbolo nazista. Um símbolo nazista. Porque o que aconteceu, depois ela ficou muito confusa e ela foi pesquisando e ela conseguiu achar fichas das crianças, né, que foram construídas a partir das conversas que a equipe colaborativa que a organização tinha conseguiu, né, tipo pergunta, entrevistas, elas conseguiram reunir informações. E depois disso, ela ficou muito, muito curiosa, entendeu? Ela ficou com muito medo do que estava acontecendo. E ela acionou a polícia. Após o período dela de trabalho, ela foi para casa, ficou pensativa nisso, ela não conseguiu dormir. E ela acionou a polícia para ajudar ela a invadir a casa, sei lá, tipo, uma ação, né, para ter ação, para entrar na casa e conseguir observar o que estava acontecendo. E no outro dia, quando ela chegou, as crianças não estavam mais naquele ambiente. E aí a família tinha saído novamente, não tinha ninguém na casa. E ela descobriu através de lembretes aqueles post-its estavam colados no canto desse quadro, um endereço, ela viu um endereço. E eles entraram e foram atrás desse endereço. Quando eles viram esse endereço, todas as crianças elas estavam amarradas, com a cabeça vendada por um saco plástico preto, com as pernas presas, as mãos presas, e bem assim, entendeu? E tinha uma mancha vermelha nas costas delas e não tinha mais ninguém no local, tipo, só tinham os corpos das crianças lá, ou deitadas ou apoiadas na parede. É isso, é a história. Bom, o suspense ele é criado nessa história que eu acabei de contar, quando eu vou inserindo novos elementos estranhos na história a partir da funcionária que lava roupa, que trabalha na casa, e ela acha elementos esquisitos sobre a família, entendeu? E depois ela descobre junto à polícia aquele medo. Então o suspense ele é condicionado aos poucos, através desses fatores, dessas características das famílias, dos integrantes da família entrarem em períodos específicos no apartamento, no escritório. É assim que se construi a trama, no caso do suspense, e o público é condicionado a ficar querendo saber o que vai acontecer logo após. É isso.